Olá, meu nome é Rubens Múzio e nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre liderança e gestão nas comunidades, nas igrejas, organizações. No último vídeo eu falei sobre o nosso estilo de liderança e eu convidei você a pensar no seu próprio estilo de liderança e aplicar um estilo diferente de liderança em cada situação. No vídeo de hoje, nós vamos começar a tratar de algumas das tendências culturais e movimentos que influenciam o tipo de líder que você é, como, por exemplo, a tendência à repetição de modelos, a clonagem de modelos brasileiros e internacionais, o profissionalismo na liderança, o conceito de empresa, de administração influencia fortemente a sua organização e também o uso da tecnologia. Seja bem-vindo ao meu canal, inscreva-se e participe. Neste vídeo eu quero ajudar você a pensar de uma forma mais crítica, avaliar algumas das tendências que estão afetando os modelos de liderança nos dias de hoje. Nesse mundo globalizado, urbano, digital, o que faz a nossa identidade como líder? E essa identidade hoje é bem diferente daqueles modelos de liderança que nós usávamos décadas atrás, nas igrejas, organizações e estruturas sociais. Alguns modelos, algumas necessidades, algumas questões são legítimas para nós pensarmos hoje. Quem é um bom líder no século XXI pós-pandemia? Afinal de contas, o que é ser um bom líder hoje? Quando a gente pensa naquele estilo de liderança dos tempos antigos, como, por exemplo, um pastor de uma igreja era aquele que visitava, que servia ceia na casa, que pregava no domingo à noite, a gente percebe que hoje a função social do líder é muito diferente, do líder pastoral é muito diferente daquele. Qual é a função de um líder hoje? Qual é a função social de um líder? Há uma perda de identidade em vários níveis. Os símbolos sociais que nós usamos, as tendências culturais para a gente olhar para a liderança hoje é muito diferente daquilo que a gente pensava dos modelos tradicionais, institucionais de décadas atrás. O líder hoje às vezes é um estrategista, um treinador, é como um treinador, um coach de um campo de futebol. O pastor hoje, ele às vezes é um político, ele é mais influenciado por princípios de marketing, de venda do que da Bíblia, não é? Ele lê um livro de administração, memoriza as estratégias de negócio de um CEO, de uma empresa, de uma organização americana, como se essa fosse a questão mais importante para ele, não é? Alguns ainda gostam de serem chamados de reverendos. Você tem os pastores que muitas vezes não têm cara de pastor. Ele faz muito pouco daquilo que a gente poderia chamar como ministério pastoral, né? E aquele ministério pastoral antigo parece uma perspectiva bem ultrapassada. Então, portanto, é importante a gente pensar sobre algumas das tendências que influenciam os modelos contemporâneos de liderança, que influenciam a nossa identidade como líder. Há alguns pontos positivos e negativos nessa discussão, uma análise crítica, há algumas palavras de alerta, há algumas preocupações e há simplesmente estabelecimento de fatos daquilo que está acontecendo no mundo. Eu não estou querendo dizer que tudo é negativo, que tudo é humanista, que não tem nada a ver de espiritual, mas eu estou querendo ajudá-los a refletir um pouquinho sobre algumas das tendências que estão afetando a nossa forma de ser líder nos dias de hoje. A primeira tendência, por exemplo, é a tendência da repetição, da imitação, não é? O protestantismo que veio para o Brasil, há mais de um século, ele vem de modelos americanos, ele vem de estilos americanos de ser igreja. Há uma cultura trazida por esses missionários, há uma cultura teológica trazida por esses missionários. E você percebe, por exemplo, na política brasileira, como movimentos americanos de direita influenciaram movimentos na política dos evangélicos no Brasil. Se você visitar uma livraria evangélica hoje, você for numa biblioteca evangélica protestante, você vai perceber que muitos dos livros ainda foram traduzidos do inglês, foram publicados por autores americanos. Europeus também, mas especialmente americanos. Há uma influência grande da cultura americana e frequentemente os modelos de liderança, os modelos de igreja, as estruturas que nós construímos para as nossas organizações religiosas são
copiadas de modelos americanos. Nós tendemos então a imitar. Nós traduzimos muitos livros, nós às vezes não acreditamos muito no conteúdo dos livros de teologia dos autores brasileiros. Nós achamos que se tem uma conferência, um pregador internacional, americano, né, a conferência vai ser melhor, o pregador é melhor, isso vai atrair mais gente. Não faltam, então, aos líderes oportunidades para clonar, para imitar. É só entrar num site, comprar um kit na internet, um pacote, um modelo importado que a gente vai aprender como é que a gente faz, a gente aprende aquela ferramenta, a gente é inspirado por um modelo de uma igreja americana grande, de uma igreja europeia, de uma igreja de uma cidade grande, e a gente acha que simplesmente transplantando aquele modelo, inclusive é uma palavra de um pensador latino-americano chamado Orlando Costas, esse transplante que a gente faz, essa tendência nossa de importar uma teologia, a gente importa conceitos para os nossos currículos americanos, conceitos europeus, conceitos globalizados, e a gente consome então modelos simplesmente imitando-os, sem parar para pensar o que eles estão dizendo, sem refletir muito bem o que eles estão falando. Então essa tendência à imitação é muito forte. Com a globalização, isso aumentou bastante nos últimos anos, nós vamos imitando, copiando coisas do mundo inteiro, né? Nós vamos comprando coisas do mundo inteiro. Se você olhar para a camiseta que você está olhando, para o casaco que você está vestindo, para o tênis que está no seu pé, ele foi produzido na Ásia, na África, um pedacinho do seu computador veio dos Estados Unidos, uma parte da câmera que eu estou usando foi feita na Inglaterra, outra parte foi feita na Tailândia, no Japão, e assim a gente vive nesse grande Mac World, né? Um Disney Mac World, que foi uma expressão cunhada nessa relação entre o mundo social do entretenimento de Walt Disney com a empresa americana de fast food McDonald's, esse Disney Mac World, né? A gente vive num mundo globalizado e isso influencia quem nós somos. Isso afeta profundamente em imitações, em transplantes, em cópias de modelos que vêm de outros países, sem que nós reflitamos, pensemos sobre as influências na nossa forma de ser líder, na nossa organização. E a gente simplesmente copia sem compreender as implicações de mudar a nossa cultura, de adaptar, em transformar o nosso estilo de ser. Então isso acaba afetando o líder quando ele é pastor de uma igreja, quando ele lidera um ministério, uma organização cristã, uma organização religiosa, ele acaba utilizando essas mesmas ferramentas que ele adquire na internet, copia na internet e vai disseminando para suas equipes, vai copiando esses cursos, frequentemente às custas de negar a sua própria cultura. E nós sabemos que muitos de nós acabaram desprezando a cultura brasileira, o jeito de ser nosso brasileiro, porque nós pegamos e copiamos materiais de outros países. Então isso tudo afeta muito o líder, o nosso contexto, né? Eu me lembro das palavras do Ray Bach, um missiologista urbano, dizendo que existe realmente uma mentalidade de McDonald's na nossa cabeça, mentalidade de franchise, né? Então a gente acaba copiando modelos de grandes igrejas, igrejas de Chicago, igrejas da Califórnia, igrejas de outros países, igrejas de outros estados. A gente pega uma igreja grande lá de Minas Gerais e Belo Horizonte e a gente fala que a nossa igreja tem que ser parecida. A gente pega uma outra igreja lá do norte, fala não, a gente vai copiar esse modelo, aplicar esse modelo entre nós. Então a gente tem essa tendência à imitação, à cópia, a pegar um protótipo externo e tentar aplicar no nosso contexto sem uma análise, sem uma avaliação da nossa realidade. E o problema é que a reprodução de um modelo que possa ter dado certo em outro lugar, se não houver adaptação ao nosso contexto local, ele pode causar resultados desastrosos. Então a cópia ou clonagem de um modelo, de uma comunidade, numa outra cidade. Você pega aquele modelo de uma igreja que deu certo lá em São Paulo, Rio de Janeiro, e você tenta aplicar na sua comunidade, simplesmente copiando, transplantando esse modelo, imitando. Por isso que é uma tendência da gente copiar muito
como sendo problemática, é um risco. Ele pode ter dado certo lá, ele funcionou bem numa outra cidade, mas não necessariamente quer dizer que vai dar certo na sua cidade. Sua cidade tem um contexto próprio, sua igreja está num bairro próprio, tem gente que tem uma realidade diferente daquela outra cidade, é um contexto variado. Há homens e mulheres que pensam diferente, vêm de famílias diferentes, há jovens e crianças diferentes, que apesar de estarem sendo influenciadas por um movimento global, eles têm um nível social diferente, eles têm uma vida diferente, uma história diferente. Então muitos desses modelos que foram bem sucedidos em outros países, Estados Unidos, Europa, não vão funcionar, vai falhar no seu contexto. Então, o que eu quero dizer hoje para você como líder é que você não precisa copiar modelos de outras cidades, de outros países. Você precisa ver aquilo que vai dar certo, funcionar na sua cidade, aquilo que você precisa ser na sua identidade, como homem, como mulher que estão à frente de algum projeto, na liderança de algum projeto. Pense na sua cultura, pense contextualmente, reflita sobre os seus projetos, ministérios e sonhos e processos de maneira a que eles mostrem aquilo que vocês são dentro desse contexto onde você está como líder. Não copie, não use simplesmente imitações de modelos. Há muita coisa boa para a gente aprender com outros grupos, mas você vai precisar sempre adaptar. A cópia sem adaptação, ela é problemática, é um grande risco. Aprende então a ser um líder contextual.